melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3.823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. Assembleia de Deus Cristo Salva. Participe dos nossos cultos e venha louvar ao Senhor. Segunda, Vitória, às 19 horas. Quarta, Família, às 19 horas. Sexta, Cura e Libertação, às 19 horas. Sábado, Jovens, às 19 horas. Domingo, Salvação, às 18 horas. Nossos endereços: Messejana, Rua Mendes Sá 617, Palpina, Rua Beatriz Gurgel 1018, na Rua do Upa. Curió, Rua Pedestre J, número 57, Jardim das Oliveiras, Rua Desembargador Jucá Filho, número 109, São Cristóvão. E em Mossoró, Avenida Maranhão 355, Bom Jardim. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. E aos sábados, de 10 a meio-dia. Esteja conosco aqui na Rádio 101.3, diariamente, nesta programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. Deus abençoe. Fique agora com essa mensagem. Versículo 1, capítulo 19, versículo 1. A história de Zaqueu publicano. Entretanto, em Jericó atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu como, gente? Com alegria. Gente, ele desceu com pressa e recebeu com alegria. Amém? São duas coisas importantes quando a gente ouve a palavra do Evangelho da Graça em Cristo. Obrigado. É que você tenha realmente essa disposição de Zaqueu de se apressar para viver o Evangelho. Amém? E também tem alegria no coração. Então vamos lá. E ele desceu depressa, né? E o que mais? O recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais.
Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala o meu coração e me ensina a tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Queridos, Zaqueu era um homem publicano, conhecidíssimo, e ele era muito conhecido, gente, por causa de ser um cobrador, um publicano, e ele era rico, era um homem ganancioso, era um homem de muita avareza, era um homem que tudo que ele pensava era o dinheiro, sabe? Você conhece gente que só pensa em dinheiro? Quem conhece? Né? Cheio de projetos o tempo todo, a cabeça não para de rodar, pensando em realizar projetos atrás de dinheiro, né? Zaqueu tinha essa visão, Zaqueu tinha esse pensamento contínuo, Zaqueu tinha essa busca incessante por uma vida cheia de bens materiais. Isso trouxe a Zaqueu um vazio existencial, porque Zaqueu, apesar de rico, havia empobrecido demais na sua situação emocional. Um homem que já estava cansado, exausto de lutar por coisas materiais que havia conquistado, mas a que preço? Todos o chamavam de ladrão, todos falavam que ele era uma pessoa avarenta, que ele tirava o que é dos outros, que ele se apropriava de forma indevida daquilo que era dos outros. Então, um dia, diante desse quadro emocional, desse desfazimento de vida que Zaqueu vivia, uma indisposição sequer para se levantar em casa e viver, porque ele estava muito vazio, ele ouviu falar que Jesus ia ali, ele ouviu falar que Jesus passaria por ali. Então, ele, como era um homem muito conhecido e tinha muitas informações que eram bem pertinentes ao cotidiano da cidade, ele então foi logo se apropriar das informações sobre por onde Jesus haveria de passar. Ele vai buscar pessoas que conheciam o trajeto pelo qual Jesus passaria. E sendo ele um homem de pequena estatura, e havia uma multidão que passaria atrás de Jesus, ele então resolve deixar de lado todo o seu status social, a sua situação financeira. Ele não se incomoda com nada disso, com o que alguém vai falar, e ele simplesmente sobe em um sicômoro, uma árvore que ali estava, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. Então ele queria ter vistas de Jesus, ele queria pelo menos olhar para Jesus, ele queria ter uma visão, ele queria ter um contato visual com Jesus. É interessante que a história de Zaqueu, ela tem muito a ver com a história daquela mulher do fluxo de sangue, que também sabia que Jesus ia passar por ali, sabia que ele poderia curá-la, ela tinha essa fé, mas sabia também que havia uma multidão enorme, e ela, enfraquecida da doença, não sabia como chegar até ele. Então a Bíblia diz que ela, querendo ser realmente curada, buscando, por causa da necessidade da doença, ela vai até Jesus, mas ela vai sabendo que Ele é o Filho de Deus, ela vai sabendo que Ele é o Salvador. Tanto é que ela resolve se espreitar no meio da multidão, fraca, já debilitada. Ela havia caminhado de uma cidade a outra, ela havia passado por um turbilhão de situações, havia gasto tudo, mas ela, pesada multidão, ela vai se espreitando até ver Jesus passar. E ela toca na orla das vestes de Jesus, ela não tocou em Jesus. No caso dela e no caso dele, acontecem duas coisas que são bem similares e bem coerentes com a pessoa de Cristo. Sabe o que é? É que tanto no caso dessa mulher, quando ela toca, Jesus para. Porque Jesus é Deus, amém? Ele disse: eu e o Pai somos um. E na sua presciência, ele sabia que ao passar por ali, uma mulher iria tocar na orla das suas vestes. Quem crê que ele sabia? Levanta a mão. Quem crê que Deus sabe o nosso amanhã? Amém? Então diga a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor, e aplauda a Ele. Jesus, na sua presciência, passa e ela toca na orla e é curada. Mas veja, Jesus para tudo e diz assim: quem me tocou? E os discípulos dizem:
mestre, todos te tocam, e tu dizes quem me tocou? E ela diz, alguém me tocou diferente, pois eu senti que de mim saiu virtude. Amém? Então, ela tinha ido com uma fé salvífica, ela tinha ido buscar ao Senhor da salvação, não somente um momento de cura do corpo, mas ela queria também a cura da sua alma. Zaqueu, da mesma maneira, Zaqueu, ele sobe num sicômoro para ter um encontro pelo menos visual com Jesus. Mas veja, ele sobe para ver Jesus, e Jesus é que vê Zaqueu. Veja no texto, a Bíblia diz aí, verso 4, então correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para onde? Olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Amém ou não amém? Então Jesus é que viu Zaqueu. Você pensa, Senhor, tu não está vendo a minha situação? Senhor, tu não está vendo as circunstâncias? Senhor, tu não está vendo os meus problemas? O Senhor não está vendo o que eu tenho passado? Gente, Deus está vendo tudo. Deus vê todas as coisas. Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é presciente. Não duvide, Ele sabe de tudo. E Jesus olha para Zaqueu, um olhar de quem sabe, de quem entende as coisas. E Jesus disse, hoje me convém entrar em tua casa. Sabe o que Jesus faz quando entra na casa de alguém? Ele muda coisas. Amém ou não amém? A Bíblia diz que quando Jesus entrou na casa de Simão, lá em Lucas 7, verso 36 ao verso 50, conta essa história. Quando ele entrou na casa de Simão, ele entrou para perdoar pecados, amém, irmãos? Havia ali uma mulher que chorava aos seus pés, que enxugava os seus pés com os seus cabelos, e ela usava um perfume caro ali nos pés de Jesus. Jesus perdoou os pecados daquela mulher. Jesus deu a ela a salvação. Quando Zaqueu trouxe ele para casa, Jesus declarou no verso 9, hoje houve salvação nesta casa, amém? Então Jesus trouxe salvação à vida de Zaqueu e à casa de Zaqueu. Das várias vezes que Jesus vai à casa de alguém, como na casa de Jairo, ele concedeu vida à filha de Jairo, sim ou não? Então Jesus vem fazer coisas tremendas. E quando nós abrimos o nosso coração, quando nós abrimos a nossa mente para perceber a ação salvífica do Senhor Jesus, realmente Ele faz a sua obra. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Quem aqui aceitaria um homem desconhecido, um atrevido, que chegasse, batesse na sua porta, e dissesse assim, eu vim aqui para mexer com todos os móveis da tua casa, para tirar tudo do lugar, e o que eu achar que eu não quero aqui, eu vou jogar fora, simplesmente jogar fora, e vou arrumar a tua casa do meu jeito, não é mais do teu, é do meu jeito. Um cara que você nunca viu na frente, um cara que você não conhece, você abriria a porta da sua casa para essa pessoa, sim ou não? Não, né? Não, né? Claro que não. Sabe por quê? Porque é alguém que você não conhece quer mudar a sua casa, quer mexer com a arrumação da sua casa, aquilo que é tão pessoal, que é tão íntimo, quer mexer no seu quarto, quer mexer na sua sala, quer mexer na sua cozinha. Ai daquele que mexer na cozinha de uma mulher, segundo a Gálatas 3:2, é o texto, né? Alguém quer mexer na sua casa e você diz, de jeito nenhum. Um estranho entrar na minha... Nem abre a porta. Quem nem abre a porta, levanta a mão. Não é verdade? Agora eu pergunto, e se esse estranho se chamar Jesus? E se esse estranho for o Senhor, a quem você disse, eu recebo a ti como meu Senhor e como meu Salvador? Você acha que Jesus vai entrar na sua casa, na sua vida, sem mudar a sua estrutura? Lembra do Regis Danese? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com o quê? Com a minha estrutura, sara toda a ferida. Como que você acha
que Jesus vai entrar na tua vida sem mudar as estruturas da tua vida, sem transformar a velha numa nova vida, sem tirar aquilo que não presta e jogar fora e colocar coisas novas, porque a Bíblia diz que em Cristo tudo se faz novo, que já não é mais velha criatura, que já não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim. Então Ele quer entrar na sua vida de verdade. Você talvez tenha aceito Jesus pela questão da salvação, mas você esqueceu que o Senhor, que o senhorio dele é para que você se submeta aos ditames da sã doutrina, aos ditames da palavra de Deus, para que você coadune com a visão do evangelho da graça em Cristo e seja redimido dos seus pecados. E se de verdade mesmo, você entre em confronto com o pecado, com a velha criatura, com o seu ego, com o seu eu, com essa visão antropocêntrica, essa visão egocêntrica, e você coloque Cristo no centro e seja cristocêntrico. Você exalte o Senhor, glorifique ao Senhor através de uma mudança de vida diária. Então isso foi a propositura de Cristo para Zaqueu. Veja que Jesus nem falou muito. Jesus só chegou na casa de Zaqueu, e Zaqueu, com um coração compungido, aberto para o Senhor, olha o que Zaqueu faz. Verso de número 8. Enquanto as pessoas murmuravam, está na casa de um ladrão, está na casa de um avarento, Zaqueu vai e mostra a sua disposição para o evangelho. Olha a disposição para o evangelho, como quebra a avareza, como quebra a mentira, como quebra o pecado, como destrói a maldade do homem. Entre mentes, verso 8, Zaqueu se levantou diante das murmurações e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Quem pode dizer um glória a Deus por isso? Resolvo dar metade da minha riqueza aos pobres. Ele já está se desapegando ou não das coisas? E aqueles a quem eu tenho roubado, defraudado, ele está admitindo culpa, sim ou não? Só admite culpa quem está arrependido, hein? Aqueles a quem eu tenho roubado, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso é uma libertação dessa vida humana, terrena e carnal. De repente, um homem que buscava tudo que é material, ele resolve abrir mão de tudo isso para servir o Senhor. Amém? Gente, o que é a palavra arrebatar? Arrancar da onde? Da terra. Quem quer ser arrebatado aqui, levanta a mão. Mas você pode notar que existem muitos irmãos Zaqueus, antes da conversão, né? Que estão correndo atrás de bens materiais, inclusive esse falso evangelho de prosperidade, que é prospectado por muitas denominações, que estão levando as pessoas às raias da loucura, onde casais, onde vidas se corrompem atrás de dinheiro. As pessoas dizem: se Jesus estiver na minha vida, eu vou prosperar, eu vou ter um carro, eu vou ter um apartamento novo, eu vou isso, eu vou aquilo. Muitos zaqueus estão sendo discipulados, formados por essa falsa doutrina. As pessoas estão se cercando de mestres que ensinam elas a cobiçarem os bens materiais. É o hedonismo religioso em pauta, é um pragmatismo religioso, onde aquilo que é bom é aquilo que dá certo, independentemente de quem seja Jesus e do que a palavra de Deus venha falar. Irmão, Zaqueu se despoja de tudo, amém? Se despoja de tudo, porque diga comigo, o chamado da graça é um chamado pessoal, é um chamado insistente, é um chamado que aquebranta o coração do homem. Zaqueu, ele ouviu a voz do Senhor e disse: hoje me convém entrar em tua casa. Esse é um chamado da graça de Deus sobre Zaqueu. Hoje eu vou à tua casa. Ele recebe, e ele recebe com pressa, ele recebe com alegria. Quantas pessoas hoje têm alegria de estarem na casa do Senhor? Quantos realmente declaram: alegrei-me, alegrei-me, alegrei-me quando me chamaram para ir para a casa de Deus? Quantos? Ele estava alegre, ele estava com pressa de se despojar do velho homem. Você sabe, um homem avarento, se despojar da metade do que tem, ele tinha pressa de fazer isso. Isso era peso morto, isso era difícil para outros, mas para quem estava convertendo, não.
Ele tinha pressa porque ele tinha sede e fome de justiça. Benditos são aqueles que têm sede e fome de justiça. Quem aqui comeu e bebeu hoje? Levanta a mão. E se você tem fome, você corre atrás da comida, não é verdade? Se não tiver em casa, você vai comer fora, não vai? Nem que seja na casa do vizinho, de um parente, mas com fome você não fica, não é assim? E se você tiver com sede e não tiver água, você vai atrás da água, você não vai ficar com sede. Irmão, isso para as necessidades do corpo e para as necessidades da alma. Faz quanto tempo que você tem fome e sede de Deus? Ou será que você não sente mais fome e sede de Deus? A gente come e bebe 3, 4, 5 vezes ao dia, sim ou não? Os mais devotos da alimentação devem comer umas 8, né? Gente, a gente sacia a nossa fome, o nosso ventre, mas a gente esquece que todo dia a nossa alma anseia por Deus. Todo dia o nosso espírito clama, Abba Pai. Nós que somos igreja, que queremos ser arrebatados, devemos ansiar pelo Senhor e devemos nos alimentar da palavra, do Espírito todo dia. E quando você não tem essa fome e essa sede de estar na casa de Deus, de ouvir a palavra, de pregar o Evangelho, de servir ao Senhor, isso é um sinal gravíssimo de que você espiritualmente ou está morto ou está muito doente, quase à morte. Porque quando uma pessoa está muito doente, concorde comigo, ela não pensa em comer, ela não pensa em beber nada, ela está tão desanimada, né? Ela fica tão debilitada, que ela negligencia essas coisas do cotidiano, para ela já não faz mais sentido. Então, quando você não sente mais fome da presença de Deus, de orar, de jejuar, de ler a palavra, de fazer a obra do Senhor, entenda, há uma doença instalada na sua vida espiritual. Quando você não tem essa sede de Deus, há uma doença, irmão. Você está com a alma adoentada. E Deus revela ao nosso espírito, pelo Espírito Santo, gemendo com gemidos inexprimíveis, para ver se nossa alma, ela faz o que Zaqueu fez, correr para o sicômoro, ter um contato com o Senhor, buscá-lo, enquanto pode achar, invocá-lo, porque Ele está perto. Negligenciar isso é negligenciar a vida eterna, amém ou não amém? Quem aqui recebe o chamado da graça com prontidão como Zaqueu, com pressa? Aí você diz, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Foi, irmão? Faz quanto tempo? Já tenho 10 anos que eu sou evangélico, aceitei Jesus. E qual é a tua prontidão para servir o Senhor? Estou em oração, bispo. Estou em oração. Deus já me revelou que eu vou fazer isso, e aquilo outro. Mas eu estou esperando no Senhor. Isso não é prontidão. Isso não é pressa. Deus tem pressa com a obra. Individualmente, você é templo e morada do Espírito Santo. Coletivamente, você é templo de Deus. E é incrível como as pessoas não entendem que é na junção do coletivo, dos templos do Espírito, que se unem formando o corpo chamado igreja, que nós realmente nos tornamos a noiva ataviada de Cristo. Amém? É incrível como as pessoas desconstroem a estrutura da igreja, dizendo, eu não preciso disso ou daquilo, eu posso ficar em casa, porque o Deus de lá, o Deus de cá. Ei, irmão, quando você se reúne em assembleia, você forma o corpo, você forma o templo de Deus. Isso só acontece com alegria e com pressa na vida daquele que é templo e morada do Espírito primeiro, daquele que realmente recebeu o chamado da graça. O chamado vai resultar em uma grande alegria de servir ao Senhor, em um grande propósito que não abre mão do evangelho do reino da graça. Amém? Amém ou não amém? Você vai ter atenção, você vai ter prontidão, você vai ter alegria, você vai ter constância, você vai ter fidelidade,
Você vai deixar o pecado, por quê? Porque você está resoluto a viver uma vida realmente pautada pelo chamado da graça. É incrível como nós pensamos estar salvos, caminhando num rumo diferente do propósito do evangelho da sã doutrina. Quer ver? Abra em Gênesis 19, vamos ver isso na vida de um cara chamado Ló. Gênesis 19, verso 20. Gênesis 19, verso 20. Amém? Quem achou? Vamos ler então. Vamos voltar só um pouquinho do 20, só para vocês terem o texto mais claro. Verso 15. Ao raiar da aurora, ou seja, bem cedo da manhã, os anjos que estavam na casa de Ló, salvando Ló, porque o Senhor entra para salvar o perdido, amém? Estavam lá para salvar Ló e sua família. Só que a Bíblia fala que Ló resistia junto com a família dele, e eles estavam demorando muito para saírem da casa, para saírem da cidade de Sodoma e Gomorra. E aqui diz: ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: levanta, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Entretanto, como ele hesitasse, ou melhor, tradução, como ele se demorasse, em outra tradução, entretanto, como ele procrastinasse, entende? Havia uma demora, enquanto os anjos diziam: bora, os caras demorando, Ló, a mulher de Ló e suas filhas demorando para se levantar e para se arrumarem para sair da cidade. Aí veja, entretanto, como eles demoravam, os homens, que são os anjos, o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas 2 filhas, conduziram-nos à força. Grife aí. Você sabe que o evangelho da graça em Cristo testemunha que os últimos dias serão como na época de Sodoma e Gomorra? E na época de Sodoma e Gomorra, salvar uma alma é fazer força. A gente está gritando, está falando que tudo vai cair por terra, que tudo vai ser destruído, que o povo vai ficar, que vai haver uma grande tribulação no mundo e que o anticristo já está no mundo. A gente está explicando isso, não está? Mas tem muitos crentes se demorando a se levantar para viver o evangelho. Tem muitos crentes procrastinando a sua transformação. E como os anjos viram que eles estavam demorando, pegaram pela mão e fizeram força para puxar. Quem quer salvar a sua família, levanta a mão. Diga para o seu irmão do lado: então faz força, meu irmão. Porque Deus te deu palavra para você levar a tua família para o evangelho da graça. Você tem que fazer força, porque nessa época de Sodoma e Gomorra, as pessoas não têm pressa nenhuma. Zaqueu teve pressa. Zaqueu teve pressa e se alegrou, mas gente, hoje as pessoas nem se alegram, nem têm pressa. Você vê as pessoas dentro da igreja com um semblante caído, sim ou não? Um semblante entristecido, amofinhado. Aí você diz: o que é isso? É a geração de Sodoma e Gomorra. É a geração que está vivendo a iniquidade. É a geração dos crentes que estão esfriados, que se tornaram mornos e que já não reagem com alegria e com pressa ao chamamento da graça. Então os anjos fizeram força. Diga comigo: os anjos fizeram força. Conduziram-nos à força e os deixaram a salvo fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. Amém? 17. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló. Gente, a palavra veio do céu, sim ou não? Os anjos sabiam o que haveria de acontecer.
Aí ele recomenda a Ló e sua família, olha só. Livra-te, salva a tua vida depressa. Ele está falando devagar? Ele está falando como? Levanta e salva a tua vida depressa. Diz para o teu irmão, levanta, levanta, levanta e salva a tua vida depressa. Crente que está dormindo, sabe essa virgem dorminhoca, sem azeite, com lâmpada apagada, de Mateus 25? O Senhor tem pressa de salvação na tua vida, porque daqui um pouco o arrebatamento vem e você fica dormindo. E quando você acordar, você vai ver o mundo, o caos. Mateus 24 diz que nunca houve, Jesus falou isso, e jamais haverá tamanho sofrimento como desses dias. Ele quer te livrar da ira. Se você quer ser livre da ira de Deus, a mesma ira que consumiu Sodoma e Gomorra vai vir consumir essa terra, irmãos. Se você estudar o Apocalipse, você vai ver que vai ser um destroço geral. Vai ser muita, sabe, calamidade, vai ser muita coisa ruim que vai acontecer no planeta, e tem gente que vai clamar para que os montes caiam na sua cabeça, porque não vão suportar tamanha opressão, tamanho sofrimento, tamanha dor. Deus quer tirar você dessa situação de destruição sodômica. O mundo está vivendo o pecado do sodomismo, sabe o que é? É a ideologia de gênero tão conhecida, né? Sabe essa prática homoafetiva, homossexual de hoje, que está tão instalada na sociedade, que entrou pelas escolas, pelas faculdades, se espalhou pelas igrejas inclusivas? Pois isso é o sodomismo. É o sodomismo. A prática de Sodoma e Gomorra eram justamente essas práticas que foram condenadas por Deus, e Deus destruiu aquelas cidades. E Paulo falou em Romanos 1 sobre isso. E Paulo falou também aos Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10. E Paulo foi falando aos Gálatas também. Mas quem, disse Isaías 53, quem ouviu a nossa pregação? Quem ouviu? Então os anjos estavam lá falando. E quando eles tiraram eles de lá, ele disse, livra-te, salva a tua vida depressa. Não olhes para onde? Você pode fazer isso? Você pode correr em vez de ficar caminhando bem devagarzinho? Você pode se acordar, se levantar, ter pressa? Você pode fazer isso, porque se você não fizer, você não vai ser salvo. Não olhe para trás, não fique olhando para o que você está deixando para trás. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Para de olhar para trás, a mulher de Ló morreu por causa disso. Você não tem que ter retrovisor, não tem que estar olhando para isso. O projeto de Deus é que eles não olhassem nem para trás e nem para os lados. Quando você lê o texto lá, fala, não olhe nem para os lados, nem para trás. Aí ele diz assim, olha só. Não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante tua jornada. Amém ou não amém? Pela planície. Foge para onde? Para a montanha, a fim de não pereceres com os demais. Gente, a montanha, quando eles fugissem para lá, eles, segundo a visão dos anjos, e os anjos sabiam o que estavam dizendo, naquele lugar eles não teriam visão de Sodoma e Gomorra. Amém ou não amém? Não poderiam ver Sodoma e Gomorra. Era aquela montanha que o Senhor indicou para eles, era para eles perderem toda a visão do passado, toda a visão de Sodoma e Gomorra. Mas olha só, como parece com muito crente, que não tem pressa de sair da cidade, que tem sido puxado com força, e quando é puxado com força, ainda se demora a fugir, a fazer o que tem que fazer, fugir do pecado, sair da aparência do mal. E aqui ele está dizendo assim, foge para a montanha a fim de que não pereças com os demais. Ló, no entanto, olha o crente Ló, argumentou. Alguém pode argumentar contra a palavra de Deus? Mas ele argumentou, não, meu Senhor, eu te rogo, eis que teu servo encontrou graça aos teus olhos, e mostraste uma grande misericórdia ao meu respeito, salvando-me a vida. Mas não conseguirei chegar até a montanha. Será que não, gente? Quem foi que te disse que você não vai conseguir? Se foi ele que mandou você ir, ele vai te garantir a chegada lá, amém?
Não tinha por que ele duvidar, mas ele duvidou que não chegaria àquele lugar. Aí olha o que ele diz: mas não conseguirei chegar até a montanha, nem que me atinja, sem que me atinja primeiro essa terrível destruição e eu venha a morrer também. Então ele não cria na providência do Senhor para chegar até o lugar da providência. Então veja, verso 20: eis ali uma pequena cidade, está próxima, que me é possível correr até ela. Permite que eu fuja depressa para lá, mesmo sendo tão pequena. Lá encontrarei abrigo e estarei como? Estarei como? Como? A salvo. Gente, você vai estar a salvo no lugar onde Deus não mandou você ir, só porque você acha mais perto, mais cômodo. A maioria dos crentes que estão vivendo em falsas doutrinas, com falsos mestres, com falsos líderes, eles vão para o canto mais perto de casa, onde é mais fácil ir. Eles não querem subir montanha, eles não querem sacrificar para buscar o conhecimento da graça, o conhecimento de Deus. Não buscam verdadeiras lideranças que pregam o evangelho, estão se deixando levar pelo comodismo. E olha o que acontece: ele vai para a cidade de Zoar. Diga Zoar. Sabe o que quer dizer Zoar? Insignificante, anote. Insignificante no hebraico. Insignificante. Sabe o que é você ser chamado pelo evangelho da graça, e você, em vez de ir ser um crente que sobe o monte, que sai da visão da velha criatura, da visão de Sodoma e Gomorra, você se livra do mal, você é verdadeiramente salvo, você resolve o evangelho do comodismo e vai para Zoar, vai ter uma vida espiritual insignificante. E tem muitos que têm vivido essa vida insignificante, já não oram, já não leem a palavra, já não fazem a obra do Senhor, vão à igreja quase arrastados. Isso é uma coisa insignificante, sim ou não? Jesus quer mexer com a tua estrutura, entrando na tua casa, na tua vida, mexendo na estrutura e fazendo uma ressignificação da sua vida espiritual. Ele quer que você tenha uma proposta de vida que Ele tem para você, e não aquela que você quer que Ele aceite. Se você aceitou Jesus, você tem que aceitar também a vontade de Deus. Ele quer ser seu Senhor e não somente seu Salvador. Amém? Então tem muita gente, tem muito evangélico, tem muitos que se dizem cristãos que estão em Zoar, estão na insignificância. Você já se acomodou, só chegar, sentar e ir para casa e não ganhar uma alma e não trazer uma vida para Cristo. Você já se acostumou que Jesus entende, que Deus sabe. Existem algumas verbalizações do crente que está em Zoar, que são bem fáceis da gente ouvir sempre. Deus entende, Deus sabe, no tempo certo, estou esperando o Senhor. Eles sempre procrastinam, eles não se levantam, eles não têm pressa, eles não têm alegria no evangelho. Diferentemente disso, Zaqueu se levantou com pressa, desceu da árvore e com alegria recebeu o Senhor Jesus. É isso que eu quero que você faça hoje, se você quiser fazer. Sai de Zoar e volta para aquilo que o Senhor mandou você fazer, subir o monte. Vai, porque Deus, Ele sabe muito bem de tudo. Nós estamos vivendo o período do arrebatamento, não dá mais tempo para você ficar deitado em berço esplêndido, esperando que a misericórdia de Deus, que a graça de Deus superabunde sobre toda a tua estrutura de pecado. É hora da noiva acordar e de olhar para si mesma. Eu tenho ou não tenho uma lâmpada acesa? A minha vida ilumina ou não as pessoas? Eu tenho ou não o azeite, a presença do Espírito? O que tiver faltando, irmão, corre. Tenha pressa. Por causa da falta de pressa, por causa da procrastinação daquelas 5 virgens de Mateus 25, elas ficaram de fora do reino. Ficaram de fora do arrebatamento. Nós estamos apertando, pegando na sua mão e puxando você nessa pesca maravilhosa, para que você tenha pressa.
pressa com a sua família. Eu, às vezes, converso com filhos que dizem assim, eu pergunto, cadê seu pai e sua mãe? Por que não vem à igreja? Não, sabe, eu tenho orado por eles. Eu tenho orado. Só orado, irmão. O que mais? Não, eu oro sempre, porque eles sempre dizem que não tem tempo, que vão vir tal dia e não vem. Mas eu estou em oração, bispo. Gente, os anjos não fizeram só orar, não. Eles não só falaram, eles pegaram pela mão e puxaram com força. Quem está entendendo isso? Lucas 14 diz, forçai-os a entrar para que a minha casa esteja cheia. Sabe, ali em Lucas 14, na ceia, são 3 tipos de situações. A primeira, os primeiros convidados são Israel. Israel não aceitou o convite da graça em Cristo. Vim para os meus não me receberam. Os segundos convidados, eles entraram passivamente, tranquilamente, quiseram mesmo receber e entraram. Só que a casa ainda tinha lugar vazio, e os servos disseram, ainda tem lugar. E o Senhor sabia que esse momento desses últimos que iriam entrar, é esse momento nosso agora. É o momento do sodomismo na terra. É um momento que somente aqueles que vão fazer força é que vão salvar vidas. E o Senhor disse, então forçai-os a entrar, para que a minha casa esteja cheia. Eu não sei até que ponto você ama a sua família, mas você vai ter que fazer muita força agora, para trazê-los para a presença de Deus. Amém? Você vai ter que guerrear muito forte para arrastar a sua casa para a presença do Senhor, porque à medida que a iniquidade aumenta, que a presença do anticristo já se instalou na terra. Ah, bispo, o senhor está dizendo que o anticristo já está no mundo? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Olha, eu tenho certeza de que o anticristo está no mundo. Eu tenho certeza que o falso profeta já está agindo no mundo também. Eu tenho certeza que a nova ordem mundial já instalou todo o projeto, que essa agenda 2030, 2023 a 2030, é muito profético. Estamos chegando no último período da igreja para que venha 7 anos de grande tribulação. Pode ter certeza, o terceiro templo já está em fase de reconstrução. Muitos não sabem, mas os materiais estão todos já guardados para isso. E basta só, no meio dessa confusão de guerra que está havendo no mundo, e eles estão chegando a essa conclusão de haver, segundo a nova ordem mundial, segundo o movimento Nova Era no mundo inteiro, que haverá de ter uma só liderança. Para vocês que não sabem, foi anunciado em jornais, eu não sei se vocês viram, que em 2014 os cartões de crédito já não vão mais ser utilizados. E o papel moeda também vai sair do mercado. E a moeda será virtualizada, virtual. Quem não viu, aquele filho do Datena no canal 20, na Band, falando sobre o mundo todo está sendo chipado. Na Europa, as pessoas estão pagando $80 para serem chipados. E virou uma moda isso. Todo mundo na Europa está sendo chipado, por quê? Porque eles abrem e fecham portas, eles fazem negócios agora com chips implantados no corpo. E é interessante que Elon Musk vai criar um chip neural para cura de cego, de paralítico, de várias doenças. E ele mesmo já anunciou que vai colocar nele mesmo, e falou o seguinte para os jovens, entenda, que as crianças, ao colocarem esse chip neural, elas vão ter 50% de capacidade neural maior. Ou seja, são pessoas muito mais capacitadas, inteligentes, vão ter muito mais informação do que qualquer ser humano sem chip. O que é que você acha que é isso? Se você ler Apocalipse 13, é bem claro quando diz: e ele vai impor sobre grandes e pequenos, ricos e pobres, a sua marca. E ninguém vai comprar nem vender sem o uso da marca, do nome ou do número da besta, a saber, 666. Então, essa marca, eu tenho certeza que é um chip, porque é o que nós estamos vendo que vai ser utilizado para compra e venda. Nossos documentos, todos eles estão sendo reunidos em um só, para quê? Para que depois seja
Um chip, tudo chip. Acostume-se com essa questão. Agora, entenda, a igreja que subir não vai ser chipada, e a igreja que ficar não pode ser chipada. Ah, bispo, isso quer dizer que eu nem vou comprar nem vender. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou comer nos 7 anos da grande tribulação? Por isso que o nome é grande tribulação. Porque quem ficar vai sofrer uma grande perseguição e até morte. Você não pode ser chipado. Veja que nos textos sagrados diz que o filho vai entregar o pai à justiça, que o pai vai matar o filho e o filho vai matar os seus progenitores. Sabe por que as famílias vão ficar nessa situação? Porque serão controladas. Então, se houver um cristão dentro dessa casa, alguém que não quer a marca, aquela pessoa que tem vai entregar o que não tem, a justiça. E a Bíblia diz: e sereis presos e mortos. Então, o que é que o Senhor está trabalhando aqui na Cristo Salva, na sua vida? O Senhor quer te livrar da ira de Deus que virá sobre o planeta, amém? Quem quer ser livrado, levanta a mão. Fique de pé com pressa, com muita pressa. Muita pressa. Tenha muita pressa em ser um verdadeiro cristão. Agora, mais do que nunca, tenha fome e sede de Deus, de estar na casa do Senhor. E tenha alegria de viver na presença do Senhor. Amém? Esse é o momento, irmãos. Não tem mais tempo para você cochear em 2 pensamentos. Eu quero falar com você que você não subiu numa árvore não, mas você veio até aqui. Você ouviu a palavra de salvação. A Bíblia diz que Jesus veio para salvar o perdido. Se você reconhecer que hoje você está perdido sem Deus, sem Cristo, que seu nome não está ainda escrito no livro da vida, mas você diz: bispo, eu quero me arrepender de tudo isso, eu quero salvação, mas eu não quero só salvação, porque eu sei que a salvação não virá sem antes eu abrir a porta da minha vida para que Ele venha mudar a minha estrutura. Se você quer que haja uma mudança, uma metanoia, uma transformação, entregue seu corpo, sua alma e o seu espírito para cultuar a Deus de hoje para toda a eternidade. Amém? Não deixe que o seu corpo seja usado pelo pecado. Não deixe que a sua alma e o seu espírito seja corrompido. Venha aqui na frente entregar sua vida a Jesus. Se você está afastado de Cristo, venha voltar para o Senhor. Mas não fique aí sem pressa não, venha com pressa, porque o Senhor não se demora a vir, amém? Tenha pressa e tenha alegria de ouvir o chamado da graça, em nome de Jesus. E você diz assim: Senhor, tem calma que eu vou mudar, tem calma que eu vou resolver. Senhor, próximo culto eu tomo a minha decisão. Lembre-se, os anjos pegaram Ló e sua família pelo braço, pela mão, e puxaram para fora de Sodoma. Lembre-se que Zaqueu teve pressa para levar Jesus para casa, e teve alegria nisso. Então, se você está deixando para depois o que você deve fazer agora, você está cometendo um enorme erro, porque o nome disso é jactância, é soberba humana. Como que você sabe do seu amanhã? Assim que eu cheguei hoje aqui nessa igreja, eu disse que nós não sabemos o amanhã. Sim ou não? Escute. 5 pessoas entraram no submarino agora, recente. 2 tripulantes e 3 passageiros. Um deles, pai do outro, um grande empresário. Ele pagou $2.400.000 pela passagem dele e do filho. E outro empresário pagou $1.200.000. Totalizando $3.600.000 numa viagem para a morte. E eles foram buscar ver o Titanic. Quem conhece, ouviu falar do Titanic? Nem que seja por causa do Leonardo DiCaprio. Gente, você sabe a história do Titanic? Não dá para contar agora, porque é muito longa. Mas eu vou resumir numa coisa. O Titanic afundou porque quem construiu o Titanic ousou dizer: este barco nem Deus afunda. E aí, irmão, a Bíblia diz que ninguém rouba a glória de Deus.
Aquele barco, em sua primeira viagem, ele afundou. E você sabe de uma coisa? Com toda a tecnologia que existe hoje no planeta, aquele barco é inexpugável. Ninguém consegue tirá-lo de lá. As águas que ele está afundado é inexpugnável. Ninguém consegue chegar até aquele lugar. Ninguém consegue adentrar aquele local, porque as águas onde o Titanic está são águas tão profundas, como se alguém tivesse empurrado ele com a mão. Entendeu? Até lá fora, até lá embaixo, bem profundo. E a pressão onde ele está é tão forte que aquele submarino, em milésimos de segundo, fez assim, ó, esmagou quem estava dentro. Porque a pressão das águas são enormes em relação da pressão interna do submarino. Então a pressão externa é tão forte que esmagou quem estava dentro. E sabe outra coisa? Foi dito hoje no jornal que aqueles 5 homens não podem ser resgatados, os restos mortais não podem ser tirados de lá. Eles vão ficar lá para sempre, porque o local é inexpugnável. Ninguém consegue ir até lá. Ninguém consegue tirar os restos mortais de lá. Assim como não consegue tirar o Titanic. Você sabe por quê? Porque ninguém consegue vencer o Deus Todo-Poderoso. Deus que afundou aquele navio, e Deus colocou aquele navio onde ele devia estar, para que todo o mundo soubesse, nos anos e anos que vieram depois daquele dia, até os dias de hoje, até muitos anos para frente, todo mundo vai lembrar do Titanic e dizer: esse aí Deus afunda sim. E ninguém vai tirar de lá, porque foi Deus que colocou naquele lugar. E esses caras quiseram ir ver e acabaram ficando lá também. E nem eles vão mais ser tirados de lá. Por isso eu digo para você, irmão, quanto investimento na morte, não é? Por que a gente não investe na vida, hein? Nosso tempo, a nossa vida, né? Vamos investir em servir a Deus. Você tem investido toda a sua existência em coisas que só levam à morte. A Bíblia diz que há planos que para o homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Amém? Existem 3 céus: o céu que nós vemos, que mostram as nuvens e as estrelas. Existe o segundo céu que nós não vemos, que é a galáxia, onde somente os astronautas, quando sobem naqueles, como que chamam? Foguetes. E aquilo é caro, hein? Para ir para lá é caro, hein? De foguete. Uma passagem de foguete, não sei quantos milhões. Você consegue ir de foguete para lá? Você tem esse dinheiro? Então no máximo, você tem dinheiro para pegar um helicóptero, um teco-teco e chegar até as nuvens, né? Eu já fui até as nuvens, mas eu nunca fui para o segundo céu, que é esse onde como que chama? Como é que é o nome da nave? O foguete vai, porque eu não tenho esse dinheiro. Se você tiver, me empreste, tá? Segundo céu, ninguém chega lá se não tiver muito dinheiro. Mas tem o terceiro céu. E nesse terceiro céu, Jesus disse assim, ó: ninguém chega aqui se não for através de mim. Você pode ter todo o dinheiro que tiver, você vai até o segundo, mas no terceiro só com Cristo. Vocês entendem isso? E Jesus só entra na tua vida se você disser: entre e pode mexer com toda a minha estrutura. Faz do teu jeito. Amém? Ouça estas e outras mensagens do Bispo Márcio Monteiro no YouTube, canal AD Cristo Salva. Se inscreva e compartilhe. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada.
Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Assembleia de Deus Cristo Salva. Participe dos nossos cultos E venha louvar ao Senhor. Segunda, Vitória, às 19 horas. Quarta, Família, às 19 horas. Sexta, Cura e Libertação, às 19 horas. Sábado, Jovens, às 19 horas. Domingo, Salvação, às 18 horas. Nossos endereços: Messejana, Rua Mendes Sá 617, Palpina, Rua Beatriz Gurgel 1018, na Rua do Upa. Curió, Rua Pedestre J, número 57, Jardim das Oliveiras, Rua Desembargador Jucá Filho, número 109, São Cristóvão. E em Mossoró, Avenida Maranhão 355, Bom Jardim. Melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. na Avenida Washington Soares, números 3823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares 3823, 6 Bocas.